Só quando a gente vai falar de reforma protestante, dando continuidade aqui, a gente percebe que ao longo da história não houve apenas uma reforma, né? A gente tem as ondas, como o pentecostalismo tem ondas hoje, primeira, segunda, terceira, quarta, e hoje ainda classifico como a quinta onda. A reforma protestante também passou aí pelas suas ondas. Ainda, como o pastor Cláudio disse, a gente tem Philippe Melanchthon, Theodore de Beze, Ulrich Zwingli, Martin Bucer e Menno Simons. São tantos nomes na história que são responsáveis pelas evoluções das reformas. Então, quando se fala reforma protestante, na verdade é o rompimento que causou a ação de Martinho Lutero como é o nome que a gente falou aqui? É Lutero mesmo, né? Lutero, Wycliffe, John Hus, quando a gente vai falar, exatamente, bem lembrado. Quando a gente vai falar disso, então as 95 teses ficaram estampadas lá, né? Que acabaram sendo o marco. E rompeu a igreja, por quê? Por conta das indulgências e de tudo aquilo que a gente vai falar. Agora, quando se fala de reformar, a gente trabalhou na história, mas vamos trabalhar um texto de Romanos capítulo 12. E a base não é apenas que nos anais da história nós tivemos aí etapas das reformas, mas Romanos capítulo 12, versículo de número 2, ele diz assim: não vos conformeis ao padrão desse mundo, mas transformando-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. Uma parte nesse texto aqui que me chama a atenção é expressão grega que diz assim: metamorfose te anakaiousin tu noos. Ou seja, ser transformados pela renovação da vossa mente. Então, é interessante que essa expressão ser transformados é um presente imperativo médio passivo na segunda pessoa. O que significa isso? É que ele está dizendo o seguinte: olha, vocês precisam ser transformados. E como que a gente é transformado? Através da renovação. Se renovar do quê? Como? Da vossa mente, tu nós. E essa expressão mente aqui, que não é metanoia, como muitas pessoas falam, mente lá em grego é metanoia, todo mundo usa essa, não, são várias expressões. E essa expressão significa a faculdade do raciocínio, significa o intelecto e a razão, e é um substantivo masculino. Então o que ele está dizendo? Ao longo de toda a história, vocês precisam de tempo em tempo estar se renovando. De tempo em tempo, vocês precisam estar voltando às escrituras, vocês precisam estar ligados na palavra de Deus, vocês precisam estar ligados nas doutrinas, vocês precisam estar ligados nas coisas dos céus. E quando a gente fala de uma nova reforma, é porque a igreja trilhou um caminho, como disse o pastor Jamierson, muito fora do trilho, muito fora da realidade. Que o pastor disse ali muito bem. Se você pegar a base do pentecostalismo, por exemplo, e eu acho engraçado, e eu preciso falar isso aqui no ar, quando as pessoas falam assim, não, é o pastor histórico. Eu não só daqui, mas de vários lugares, mas o que é o pastor histórico? Pastor histórico é o pastor que entende da história, mas não o pastor que é calvinista ou o pastor que é reformado, porque talvez ele não tenha o conhecimento da história. Mas ser histórico é acreditar e conhecer nos anais da história e entender que a igreja passa por uma transformação, uma renovação, e a partir daí é necessário, baseado em Romanos capítulo 12, versículo 2, nos renovarmos a todos os dias. E a partir dessa renovação diária, eu digo que é preciso uma nova